Os dois torneios internacionais que o Fluminense vai jogar em 2025 precisam de uma atençãozinha especial. E é por isso que a gente fala deles aqui no vídeo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal para dar aquela moral e vamos lá. A gente abre falando sobre Super Mundial. Duas notícias me chamaram a atenção, em especial uma publicada pelo Marcel Rizzo lá na Itatiaia. Mas eu vou começar aqui primeiro falando sobre uma que foi publicada no Diário AS, tá? Que eu estou lendo aqui uma redação dela no UOL, de que times europeus querem receber mais por disputar o Super Mundial. De que os europeus representam pelo menos de 40% dos participantes do Super Mundial, mas querem receber 70% do valor, porque consideram que eles chamam mais a atenção. Geram mais receita, logo precisam receber mais, né? Precisariam de uma fatia maior. E aí o Diário AS escreveu que os clubes europeus não querem uma distribuição igualitária, mas sim proporcional às cifras econômicas. Bem, a FIFA ainda não oficializou esses valores, né? A galera entrou na parada dos 50 milhões de euros lá atrás, pelo que foi divulgado. Dito isso, esse valor aí até agora não representou nada relacionado à realidade. Aí beleza, saiu uma matéria na Itatiaia falando sobre essa divisão das cotas. E essa matéria, confesso que me incomodou um pouquinho. A matéria do Marcel Rizzo, que diz que a FIFA disse aos clubes que 100% do lucro será distribuído em premiações. Ou seja, a FIFA mesmo não vai ficar, 100% do lucro vai ser tudo para os clubes, eu não vou ficar com nada. Mas quanto que vai ser o lucro, né? Diz aqui que a entidade ainda negocia patrocínios, não tem uma estimativa de receita e que os participantes, esse aqui é o ponto principal, esperam receber mais de 300 milhões de reais em cotas. Os participantes, tá? Só para deixar claro. Não é a FIFA que fez essa estimativa agora, não é o mercado publicitário, não. É uma Melody, é o Fluminense, é o Inter Miami. Eles estão esperando que recebam 50 milhões de... É mais ou menos 50 milhões de euros, né? Aí vamos dar uma olhadinha aqui na matéria. Ó. Diz que, a matéria aqui do Marcel Rizzo, que a FIFA informou que todo o lucro que obtiver na organização da competição será repassado aos participantes e para o desenvolvimento do futebol de clubes ao redor do mundo. Que a Federação Internacional negocia patrocínios, ainda está negociando. Aqui embaixo diz as 3 empresas, né, que já têm patrocínios com a FIFA, né? São eles a chinesa, acho que é Hisense que se fala, né? Que é do mercado de eletrônicos, o Bank of America, que é um banco dos Estados Unidos, que inclusive, se eu não me engano, o estádio de Atlanta ou de Charlotte, que o naming rights é do Bank of America. E a AB InBev, que não é a Ambev, né? Aqui do Brasil, mas é quem terá as marcas oficiais de cerveja na competição, né? Normalmente as competições da FIFA tem isso, né? É uma instituição financeira, marca de eletrônicos, alimentos e bebidas, deve pintar um McDonald's aí provavelmente, né? Enfim. Então esses são os patrocinadores até agora, muito pouco considerando que faltam 6 meses para o torneio, né? Mas enfim, esse Mundial de fato está caminhando a passos bem lentos. Diz aqui que os clubes da UEFA pedem uma fatia maior do bolo, como já tinha dito lá o Diário AS, com a mesma justificativa, diz aqui inclusive, só que a FIFA, num primeiro momento, não quer fazer isso, porque tem usado o discurso de que o Mundial de Clubes, com 32 times, vai ajudar no desenvolvimento do futebol em continentes nos quais há carências, como África, Ásia e Oceania. E aí, vem aqui comigo rapidinho, né? A FIFA não assiste isso daqui, não. Quem já leu livros como Jogo Sujo, ou livros que relatam a corrupção na FIFA lá atrás, no FIFA Gate, que foram presos dirigentes lá nos Estados Unidos, etc., sabe muito bem como o dinheiro destinado a desenvolvimento do futebol em continentes e lugares onde o futebol não é desenvolvido é o papo para desviar dinheiro, né? Que aí você manda 20 milhões de euros para criar um projeto lá no Suriname. E aí, meu amigo,
Quem sabe como é que funciona o negócio sabe, né? Esses 20 milhões chegam lá num projeto de 2. E esses 18 ficam aí pelo caminho. Então, assim, isso aqui me incomoda um pouco. Outra coisa também é o seguinte, quanto que vai ser a premiação? Porque tem a diferença entre cota de participação e premiação, tá? Por exemplo, uma coisa que se faz no Campeonato Carioca que agrada muito aos times pequenos, e sim, no Super Mundial, nós somos o Olaria, a Cabofriense, a Portuguesa, o Bangu, e eles são o Fluminense, o Flamengo, o Vasco, enfim, os grandes, tá? Uma coisa que agrada muito aos pequenos no Campeonato Carioca é o fato de não ter premiação. Sabia disso? Exatamente, o Campeonato Carioca não tem premiação. Se você for 11º, ou se você for campeão, você não ganha nada a mais. Era assim até 2024. Por que isso agrada aos pequenos? Porque se você criar uma premiação para semifinal, para final, para campeão, os times pequenos do Rio de Janeiro não ganham o Campeonato Carioca. Então esse dinheiro vai ser tirado da cota deles, vamos dizer que cada clube pequeno ganha 1 milhão e não tem premiação. Se tiver premiação, o dinheiro é o mesmo. Então eles vão pegar e vão começar a ganhar 900 mil e o campeão vai ganhar R$1 milhão a mais. Eles não vão ser campeões. Então, tem que ficar de olho na FIFA, né? Trazendo agora esse panorama pro Super Mundial, se eles não vão falar, não. A cota é igual para todo mundo. Ó. Todo mundo vai ganhar $5 milhões e o campeão ganha $250 milhões. Aí você fala, pô, beleza, é justo, tá todo mundo ganhando igual. Só que só o europeu que vai chegar na final. A gente sabe já de antemão que essa final, se não for entre 2 europeus, as semifinais, se não forem 4 europeus, foi uma zebra gigante. Então tem que ficar de olho também se a FIFA não vai fazer esse negocinho para inglês, ou nesse caso, latinos, verem, né? De colocar a cota igual para todo mundo, mas socar dinheiro na premiação ser altíssima, tanto para motivar o europeu, quanto para poder repassar dinheiro para eles, sabendo que eles têm uma possibilidade maior de chegar. Né? Enfim, só esse ponto aí sobre o Super Mundial. Vai lembrar, o Fluminense já tem data, já tem horário da sua estreia. O Fluminense está no grupo F, que estreia no dia 17 de junho, lá em Nova Jersey, contra o Borussia Dortmund. Joga depois no dia 21 de junho, também de novo em Nova Jersey, contra o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. E fecha no dia 25 de junho, lá no Hard Rock Stadium, em Miami, contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Esses são os jogos já garantidos do Fluminense nesse Super Mundial. Vamos falar de Sul-Americana agora. Aí a gente vem para um outro cenário, né? Se a gente falava aqui sobre as dificuldades do Fluminense de ir longe, de como a premiação e tal, enfim, a gente era o patinho feio, na Sul-Americana não é bem assim. Mas a gente precisa alertar de algumas coisas, né? Muita gente se assustou quando olhou, e eu vou utilizar aqui a imagem do Felipe Miranda, né? O Felipe FT Miranda lá no Twitter, né? Que é um torcedor do Fortaleza que faz esses rankings e essas atualizações de classificação para torneios internacionais. Muita gente se assustou quando olhou a imagem logo assim que o Fluminense se classifica para Sul-Americana e falou, meu Deus do céu, que bolo de time de merda. E no geral, de fato, tem times muito desconhecidos, né? Não tinham classificados ainda os argentinos nessa fase, né? E os argentinos que se classificaram, convenhamos, né? O Godoy Cruz não é um time, né? E tal. O Unión de Santa Fé já jogou contra a gente, mas também é um time muito pequeno, lá do norte da Argentina, enfim. E o Independiente, esse sim, o rei de Copas, 7 vezes campeão da Libertadores e um dos maiores times da Argentina, esse sim, classificado, chama muita atenção. Nas outras vagas ali da Sul-Americana, a gente ainda pode ver o Boca Juniors, tem inclusive uma chance considerável de que o Boca se classifique para a Copa Sul-Americana. Pode ser que a gente veja também um Lanús, um Huracan. São times ali que chamam Defensa e Justiça, talvez times que recentemente têm boas campanhas, mas não são times grandes, né? Mas que de fato chamam um pouco de atenção de enfrentar como argentinos. Agora, quando a gente vai para os outros campeonatos, o campeonato boliviano, inclusive, é um dos que mais está atrasado. É um campeonato que classifica de uma maneira meio maluca, enfim. Então esse eu não vou nem entrar no mérito aqui agora de quem pode vir, não. O fato é que pode vir altitude, inclusive até uma maluquice, mas que eu não deixo de concordar não, tá? Sobre o campeonato boliviano, é que as classificações são assim, ó.
o primeiro colocado, tipo assim, como se fosse o Campeonato Brasileiro, né? O primeiro colocado vai pra Libertadores, o segundo vai pra Libertadores, o terceiro vai pra Libertadores. Beleza. O quarto vai pra Sul-Americana, o quinto vai pra Sul-Americana, o sexto vai pra Sul-Americana, o sétimo vai pra Sul-Americana e o oitavo vai pra pré-Libertadores. Por quê? Porque uma vaga na pré-Libertadores, entrando lá na primeira fase, tendo que avançar 3 mata-matas pra chegar na fase de grupos, é menos atrativo do que entrar direto na Sul-Americana pro Campeonato Boliviano. Enfim, não deixo de concordar, porque esse monte de vaga em pré-Libertadores me irrita, né? Mas lá, enfim, times que podem vir, tá? Que, enfim, chamam muito a nossa atenção. Nacional de Potosí, 4.000 metros. San José de Oruro, 4.000 metros. E tem o Blooming também, que pode acabar vindo, que é de Santa Cruz de la Sierra, mas tem o Independente Petroleiro também, que é de Cochabamba, se eu não me engano. Aliás, o Independente Petroleiro é de Sucre. Aí já não é uma atitude tão né, bizarra, absurda, mas é 2.700, é igual a Quito. Então, pode vir time chato também. O que eu quero dizer com isso? É que os que faltam aqui provavelmente vão chegar times mais chatos, tá? Times mais complicadinhos. Mas, de fato, quando você olha desse recorte para baixo, aqui abaixo de Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio, se considerar que a linha de cima vem assim, a linha de baixo vem com Palestino, por mais, muito legal, o time chileno. Dito isso, sucumbe normalmente para os times brasileiros. A Universidade Católica de Chile, que é um time tradicional, mas ainda assim também é o futebol chileno e o time chileno não tá entre ali o time tradicional de peso mesmo lá no Chile. A gente vai falar de Colo-Colo e Universidade de Chile. União Espanhola, a mesma coisa, time tradicional, mas que não tem nada demais, e o Everton de Vinha Del Mar. Lembrando que o Chile não tem altitude. Da Colômbia, o Once Caldas, que é lá de Manizales, o Júnior de Barranquilha e o América de Cali. Falta um colombiano ainda. Assim, 3 times de tradição, 3 times... No caso, o Once Caldas já é campeão da Libertadores, o América de Cali, se eu não me engano, é tri ou tetra vice. Inclusive teve uma sequência de vices seguidos. Acho que é tetra e 3 vices seguidos. Mas também, assim, o futebol colombiano é um futebol muito legal de se ver, mas não é um futebol muito forte, ultimamente, internacionalmente. Então, também são adversários que não são, assim, né, bichos papões. É mais chato do que os chilenos, mas nada de absurdo também não. Os equatorianos, assim, é pavoroso, porque tem os dois de Quito, que são a Universidade Católica, que a gente já enfrentou na Sula de 2017. E o Alcas, que pegou o Flamengo agora há pouco tempo, tem a altitude de Quito, isso vai chamar a atenção. O Muchuc-Runa, que é de... acho que é Ambato que se fala. É uma cidade que tem altitude de 2.500, então... Enfim, parece um logo de escolinha de futebol, realmente, tá? Devo concordar com isso. E o Orense, que aí esse é da província ali de Machala, que é perto de Guayaquil, esse não tem altitude. Do Equador, assim, qualquer um dos 4 que passar é obrigação total. Assim como o Paraguai também, cara. Por mais que o Guarani tenha tido êxito em algumas campanhas recentes, o Sportivo Ameliano, o 2 de Maio, o Sportivo Luquem, são adversários junto com o Guarani também, que o Fluminense, independente, e não é soberba, não é falar isso, o Fluminense é favorito contra qualquer um dos equatorianos, qualquer um dos paraguaios. E dos chilenos também. Dos colombianos eu só respeito ali a tradição de um futebol vai ter estádio lotado e tal, mas ainda assim, futebolisticamente falando, a gente tem tido muito mais êxito. Os peruanos, dessa vez os peruanos vêm com mais altitude, né? Tirando o Atlético Grau, que é de Piura, onde o Fluminense já jogou a Sul-Americana, inclusive, contra o Alianza Atlético na Sul-Americana de 2019, empatamos 2-2 lá. Em Piura não tem altitude, os outros 3 têm. A ADT fica numa província chamada, anotei até aqui, de Tarma. Não sei se ele vai jogar lá, né, se tem capacidade, o estádio, para poder atuar pela Sul-Americana lá, mas são 3.000 metros de altitude. O Cusco joga em Cusco, né, que é quase 4.000 metros de altitude, bem como o Cienciano, que também é de Cusco, também joga, Cienciano, que já foi campeão da Sul-Americana, inclusive em 2003 ou 2004, ganhando do Boca na final, também joga na altitude. Então são 3 altitudes no futebol peruano. O futebol uruguaio traz aqui o Danúbio, o Cerro Largo, o Racing, Montevideo Wanderers. O Danúbio aqui é o que mais tem torcida, os outros 3 são... O Montevideo Wanderers até é antigão, mas assim, a gente tá falando do futebol uruguaio tal qual o futebol paraguaio, assim, talvez até pior. É obrigação total vencer os 2 jogos
Danúbio tem um pouquinho mais de torcida, talvez crie um clima um pouco pior lá no Uruguai, mas ainda assim é muito pouco e muito fraco, de fato, o nível. E os venezuelanos a mesma coisa, metropolitanos. Nenhum deles tem altitude, mas tem algumas viagens que são um pouquinho mais chatas do que a outra, mas a Venezuela fica muito longe já do Rio de Janeiro, então a viagem é chata de qualquer maneira, mas é a única parte, porque o futebol, de fato, tanto do Metropolitanos, quanto do Deportivo La Guaira, tanto do Caracas, tanto do Puerto Cabello, também são muito fracos. Então a gente está falando aqui de uma série de times que são fracos. Só que tem um detalhe sobre a Sul-Americana, tá? Depois de comentar todos os times, eu trago para vocês alguns detalhes, que é essa primeira fase da Sul-Americana, que eu tô botando aqui, é de 2024. Vai ser sorteado no próximo dia 19 a primeira fase da Sul-Americana. O que é a primeira fase da Sul-Americana? Um confronto entre todos os times, exceto os brasileiros e argentinos. Todos os times, vocês devem ter percebido, tem 4 classificados, né? Tirando o Brasil e a Argentina, todos classificaram 4 times. E eles se enfrentam no mata-mata dentro do próprio país. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Vai sortear um confronto Everton de Vinha Del Mar e União Espanhola, Universidade Católica e Palestino. O que isso é de fato? Só passam 2 de cada país, tá? Então esses países mais fracos vão sobrar só 2. De cada país aí sobra apenas 2. E aonde que entra a dificuldade? Além dos argentinos que faltam entradas, altitudes lá da Bolívia, tem os times que vêm da Libertadores, da pré-Libertadores. Hoje o cenário da pré-Libertadores é de ter alguns times que são bem chatos, cara. Você vai ter aí, por exemplo, um Bahia e um Corinthians, por mais que a gente não possa pegar esses times no grupo, né? Na Sul-Americana não dá pra pegar. Mas você tem aí um The Strongest da Bolívia, que a gente já viu que é resultado perdido lá em La Paz. A gente pode ter um River Plate vindo pra pré-Libertadores. Você pode, enfim, ter um Barcelona de Guayaquil, um Cerro Porteño, pensando aqui em outros times que a gente pode ver. Então, enfim, são times que podem se classificar. Tem mais alguns da Argentina também, um Vélez Sarsfield, que podem vir e dificultariam nessa formação da fase de grupos. Mas é o que eu venho falando, cara. Na Sul-Americana ou Fluminense, entra como obrigação de passar de fase. Porque, como não vai ter outro brasileiro no grupo, e não poderia ter 2 argentinos, o pior grupo possível para o Fluminense seria, por exemplo, pegar um Boca Juniors, uma Super Altitude e um outro adversário um pouquinho mais chato. Mas aí você vai ver, cara, e foi exatamente esse o grupo do Fortaleza na Libertadores desse ano. Foi o Boca Juniors, uma Super Altitude com o Nacional de Potosí e o Sportivo Trinidense do Paraguai. E o Fortaleza passou em primeiro ainda assim, porque o futebol brasileiro tem muito mais investimento e passou em primeiro com louvor, goleando o Potosí em casa, ganhando o Boca no Castelão, empatando com o Boca na Bombonera, vencendo o Sportivo Trinidense. Então assim, os grupos, tirando o Atlético Paranaense que pipocou na reta final num grupo ridículo de fraco, que já era a amostra de que ia ser rebaixado, os outros times brasileiros fizeram o básico. O Red Bull fez o básico para eliminar Coquimbo Unido e Sportivo Luquenho. O Cuiabá fez o básico para eliminar Garcilaso e Metropolitanos. O Internacional fez o básico para eliminar Delfim e Real Tomayapo. O Delfim ainda tinha altitude, né? O Cruzeiro, então, fez o básico para passar em primeiro num grupo ridículo. Então, a Sul-Americana, na sua primeira fase, o Fluminense vai ter a obrigação de passar, independente do grupo, tá? Já dou esse panorama aqui de que é possível que tenha um adversário mais forte, mas o cenário hoje não é um cenário de desespero. Só para poder reforçar uma mudança em relação à última Sul-Americana que a gente jogou. O Fluminense vai direto para a fase de grupos e agora o segundo colocado também passa de fase, tá? Na época que a gente jogou, só o primeiro passava. O Fluminense acabou em segundo. O primeiro vai direto para as oitavas de final e o segundo colocado de cada grupo joga um playoff ali em julho, agosto, contra o terceiro lugar da fase de grupos da Libertadores. Então pode vir um adversário muito complicado, num grupo ali da Libertadores que seja mais forte, ou pode vir um adversário ridiculamente fácil. Mas são 2 jogos a mais. Fluminense em totais condições, independente do grupo que pegar, de avançar de fase. A final da Sul-Americana dessa vez será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, que não tem altitude, ok? É a nível do mar. E o sorteio que interessa ao Fluminense de fato será feito no dia 19 de março,
tá? Um pouco antes de começar a fase de grupos da Sul-Miranda. O Fluminense deve ser cabeça de chave, tem um ranking bom, os times da Sul-Americana não têm tantos rankings bons. Na pior das hipóteses, o Fluminense deve ser pote 2, mas provavelmente deve ser cabeça de chave. Tem que esperar os próximos 3 dias, que na segunda-feira, se eu não me engano, sai o ranking da Conmebol atualizado, e aí a gente já deve ter também os classificados para saber se o Fluminense é a cabeça de chave. Provavelmente será, tá? Dificilmente não será cabeça de chave no sorteio, que é algo bem importante. É isso. Beleza, você está bem informado agora sobre as 2 competições internacionais que o Fluminense vai jogar no ano de 2025. Tamo junto, deixa o like se gostou desse vídeo, se inscreve, até a próxima, valeu!